Glória a Deus, boa tarde a todos, bom dia para quem vai ver de dia, boa noite para quem vai ver de noite, amém? Pessoal, querendo entrar em contato conosco aqui da igreja, você que vai ver essa live e ainda não é da igreja, né, não tem contato conosco, eu queria que você salvasse o nosso número para você deixar a sua mensagem e nós estaremos orando por você, tá bom? Acompanhando, assim você vai poder interagir conosco. O telefone é 21, né, 982910364, repetindo, 21 982910364. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo uma palavra muito interessante. Fique conosco até o final, há de ser uma bênção em nome de Jesus. Estamos na mão de Deus, gente. Tema da mensagem de hoje, e vai ficar bastante claro isso para nós hoje, amém? Vamos lá, gente. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos estar lendo desde o início, amém? Diz assim: disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo na porta de Samaria. O capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém? Glória a Deus. Sérgio, vamos fazer uma oração? Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, como é bom, meu Deus, estarmos aqui reunidos, mesmo online, cada um na sua casa, mas unidos em Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, o Rei da Glória. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor verdadeiramente, meu Pai, abençoe esta reunião, abençoe, meu Pai amado, essa live, meu Pai. Oh, meu Deus amado, essa transmissão, Senhor Deus, onde for que atinja, meu Pai, onde estiver atingindo, Deus, que verdadeiramente seja para impactar a vida de pessoas, meu Pai. Toca com teu espírito no coração daqueles, meu Pai amado, que o Senhor queira chamar, meu Deus. Aqueles que precisam, Senhor Deus. Nós sabemos, meu Deus amado, o que nós estamos enfrentando é um inimigo perigoso, mas nós também sabemos que o Senhor é o Rei dos Exércitos, está à frente das batalhas, e nós cremos em Ti, meu Pai, cremos na vitória. Oh, meu Deus amado, trabalha na vida das pessoas as pessoas mais necessitadas, Senhor Deus. Que verdadeiramente, Senhor Deus, o Senhor venha cobrir essas pessoas com as suas bênçãos, Pai, porque nós sabemos que são a classe necessitada que mais sofre neste momento, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que essas pessoas, elas dependem do pão na mesa, elas trabalham para ter o pão na mesa, e nesses momentos tem ficado escasso, Senhor. Então, meu Pai amado, vem, meu Deus amado, derramando a providência na vida dessas pessoas, Pai. Opera poderosamente, meu Deus amado, aquelas pessoas que estão doentes, meu Pai, sem esperança. Oh, meu Pai amado, fortalece, Senhor Deus, cura, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, arranca todo o mal dessas pessoas, do corpo delas, Deus. Tira toda a enfermidade, Senhor Deus. Pai. Oh, meu Pai, nós sabemos que o coronavírus na Tua presença não é nada. Ele é destruído, ele é aniquilado. Oh, meu Pai, então vem, meu Pai, aniquila, Senhor Deus. Oh, com Teu poder, Senhor Deus. Nós estamos firmados na Tua palavra, meu Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus da cura. Amém. Oh Deus, então cura, Senhor Deus, abençoa, Deus. Oh Pai amado, que verdadeiramente nós possamos ouvir a Tua voz a partir de agora. Que o Senhor usa o nosso pastor Eduardo como instrumento em Tuas mãos, Pai, que assim para que verdadeiramente o Seu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém. Quero muito que você fique com a gente até o final. Creio que essa palavra vai falar bastante ao teu coração. Quando a gente lê essa passagem, onde está ali em exercício o ministério profético de Eliseu, quem é o rei de Israel é o rei Jorão.
E, obviamente, como na época de Elias era o rei Acabe, então já vinha aquela herança maldita, né? De Acabe com Jezabel, o rei fazendo muitas coisas erradas e a nação de Israel andando totalmente distante do Senhor. E eu não sei se você já reparou, né? Tem algumas coisas que a gente lê na palavra, mas aí quando você vê alguém comentando, às vezes você não havia notado aquilo. É diferente de outras situações onde houve um grande mover, uma aceitação do Senhor pela nação, né? Um quebrantar do coração de uma nação, às vezes quase que inteira, voltando para o Senhor, né? Você vê isso até em terras estrangeiras. Você lembra quando Jonas, ele pregou na grande cidade de Nínive, do maior ao menor, naquela geração houve um quebrantamento muito grande, né? Você vê quando Manassés, que fez tantas bobagens e foi levado em cativeiro, lhe colocaram um gancho no nariz, e diz a palavra que ali, né, em cativeiro, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu e restituiu ele no seu reinado, e naquela geração houve ali, né, uma orientação que toda a nação servisse ao Senhor. E eu queria começar por essa introdução. Irmãos, a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu queria que você entendesse então até o que não está escrito, né? Então, triste a nação cujo Deus não é o Senhor, porque está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Jesus. E uma coisa curiosa, então, é que quando você olha o ministério profético de Eliseu, você vai vendo muitos milagres. Era o tipo da pessoa que você a procurava e encontrava algo do céu, algo do Senhor na vida dele. Eu vou só te lembrar alguns milagres que Deus usou o Eliseu, por exemplo, para fazer. São bem conhecidos, né? Mas você nota que são coisas muito individuais, entende? Na vida de uma pessoa, na vida de uma família, né? Por exemplo, o azeite da viúva, que foi multiplicado por Deus usando a vida do Eliseu, né? A viúva ali que tinha aquele pouco de azeite e encheu vasilhas. Você olha a ressurreição, né, do filho, não só até o nascimento, né, do filho da sunamita. Você vê ali a cura do Naamã. Olha só como são coisas grandiosas que aconteceram, mas não foi algo em relação à nação estar se arrependendo. São sobre pessoas estarem recebendo milagres, sobre pessoas estarem vindo para o Senhor, sobre pessoas, sobre famílias sendo abençoadas. Escute isso. Então tem aqui a cura do Naamã, o Ciro, né? Logo em seguida aí você vê um machado de metal flutuando na flor d'água, né? Afinal de contas, esse grupo de garotos aqui, alunos de profeta, né? Eles foram ali ampliar o local onde eles se reuniam ali, na escola de profeta, e no cortar o madeiro ali, voou o machado, e ele falou: ai meu Senhor, era emprestado, né? E valia tanto na época um machado, e aí o machado flutuou, quer dizer, coisas extraordinárias Deus usou o Eliseu para fazer. E quando você chega aqui no capítulo 6, o que acontecia? Tinha um inimigo contra Israel, que era os sírios. E eu volto a lembrar você, o rei é o rei Jorão, ele está bem distante de Deus, e a nação de Israel da mesma forma, bem distante de Deus. E os sírios ali, né, querendo apanhar a autoridade, o rei de Israel, e assim causar dano a toda a nação. E o que acontecia? Deus, na sua misericórdia, à medida que o rei da Síria, ele falava na sua câmara com os seus oficiais sobre as suas estratégias para capturar o rei de Israel,
Deus revelava a Eliseu. Era como se Eliseu estivesse também sentado na câmara, ouvindo aqueles oficiais conversarem. Deus revelava para ele. E ele então mandava uma mensagem para o rei de Israel: olha, não passes em tal e tal lugar, porque há ali uma emboscada para você. E o rei de Israel então mandava conferir isso, e quando checava, era verdade. Tinha ali um grande grupo de soldados sírios para capturar o rei de Israel e assim causar dano à nação de Israel. Isso não aconteceu nem uma, nem duas vezes, várias vezes, a ponto do rei Ciro achar que tinha alguém no meio deles que estavam traindo eles, até que alguém com discernimento ali, sabendo, disse: não é isso não, rei. Na verdade, o Deus de Israel revela para o Eliseu tudo o que é conversado aqui nessa câmara. Tudo que é falado aqui entre os oficiais, Deus mostra, Deus revela o profundo e o escondido lá para ele. E o rei, muito irado com o Eliseu, então mandou uma grande tropa para capturá-lo. Irmãos, aconteceu uma coisa muito grande, muito tremenda, Quando o Eliseu, ele foi cercado ali naquela cidade, O moço ali dele ficou muito desesperado e o Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos do moço. E Deus abriu e viu, além dos soldados sírios, viu um exército do Senhor de anjos, E agora Eliseu disse assim: Senhor, fere esse povo todo de cegueira. E os homens ficaram ali todos confusos, cegos. E o Eliseu então disse: olha, não é este o homem que vocês vieram capturar, mas eu vou levar até vocês. E levou até a capital de Israel, que na época era Samaria, Jerusalém era a capital de Judá. Levou-os até Samaria e quando eles entraram ali no meio do exército de Israel, Eliseu disse: Senhor, abre-lhes os olhos. Olha só, irmãos, que coisa extraordinária. Quando os sírios que vieram capturar Eliseu abriram os olhos, quando saiu deles aquela confusão, que eles olharam, estava ali eles no meio do exército de Israel. Você está entendendo essa introdução? E o rei e os soldados, eles disseram, e aí, mataremos esses homens? E o Eliseu falou: não é para matar não, nós vamos fazer um banquete com eles agora. São os nossos cativos de guerra, São os nossos cativos de guerra. E diz o versículo 23, nós estamos aqui no capítulo 6, diz assim, assim preparou-lhes um grande banquete. Eu queria que você prestasse atenção. Depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram a seu senhor. Assim, não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. O que Deus está querendo falar aqui para a gente? Com essa frase, Que ao invés de matá-los, aquela tropa que foi enviada para capturar o Eliseu, eles deram pão, água e disseram: voltem para o seu senhor. Eles voltaram, mas eles voltaram tão envergonhados, Eles voltaram ali reconhecendo que Deus entregou eles ali na mão, do exército de Israel, bem como do profeta Eliseu. E aí diz aqui: assim não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Por quê? Porque a eficácia de ter agido dessa maneira foi maior do que se tivesse matado aqueles soldados, porque com certeza outra tropa viria, seria enviada atrás. Mas houve um constrangimento tão grande, foi tão vergonhosa a derrota dos inimigos, só com a mão de Deus, que lhes cegou, que o Eliseu os conduziu assim no meio do exército lá em Samaria, o exército de Israel. Foi tão vexatória que durante um tempo os inimigos nem quiseram vir
guerrear contra Israel. Mas tem um problema. O inimigo reconheceu o vexame, mas Israel não reconheceu o Senhor. O inimigo reconheceu, a autoridade ali, a derrota que eles sofreram, a maneira com que aconteceu. Eles durante um tempo sequer quiseram voltar ali para atacar, mas Israel não se quebrantou. Israel não se arrependeu. O rei Jorão não rasgou as suas vestes na presença do Senhor para dizer: meu Deus, que poder é esse? Depois de ter livrado a minha vida 1, 2 vezes, Senhor, agora tu mostra isso para nós, entrega-se o inimigo nas nossas mãos, mostrando que o Senhor é o Deus que revela, o Senhor é de ti que vem a vitória. E esse era o objetivo de Deus. Mais do que deixar aquele inimigo tão envergonhado e voltar para casa, a ponto do seu chefe, o seu rei, lá deve ter perguntado: o que houve? O que houve? Chegou lá, nós ficamos todos cegos, confusos, fomos guiados lá por um homem. Quando abrimos os olhos, estávamos entregues nas mãos do exército de Israel. Quer dizer, foi uma coisa muito vexatória, Saber que eles ainda deram comida, bebida lá para eles e os mandaram embora. Vai embora para sua terra. Não nos mataram porque não quiseram. Então foi algo assim constrangedor. Mas o objetivo maior de Deus era que Israel pudesse com isso voltar para o Senhor, rever os seus caminhos. E como isso não aconteceu, essa é a razão onde Deus novamente permitiu isso aqui, versículo 24. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, portanto da mesma Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Então eu queria falar para você que isso era até uma coisa comum, nessa época dos tempos bíblicos. Você vinha, sitiava uma cidade e com aquele cerco mudava por completo a sua rotina. Porque uma cidade, você tem os campos, aonde você sai ali das suas muralhas e você vai cuidar dos rebanhos, você vai cuidar do cultivo. Tem os mercadores, que vêm e vão da sua cidade, trazendo todo tipo de mercadoria, levando todo tipo de mercadoria naqueles comércios que aconteciam entre cidades e entre nações. À medida que você sitiava uma cidade, tudo isso era alterado, Você começava então a ter um desabastecimento. E foi isso que aconteceu. Foi passando as semanas, foi passando os meses, foi passando o tempo, a coisa foi apertando, o alimento ali foi se acabando, e o versículo 25 diz: houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a 4ª parte de um cabo de cebola selvagem, em outras traduções esterco de pomba, por 5 siclos de prata. Então, irmãos, isso aconteceu. Samaria passou uma fome, uma escassez muito grande. Eu queria lembrar você, tudo que Deus queria era que a nação de Israel pudesse reconhecer o seu Deus, e não que o inimigo simplesmente reconhecesse a derrota, mas que o seu povo reconhecesse o Senhor como santo, que a nação se voltasse para Deus. E agora estão passando essa situação, pagam muito dinheiro por uma cabeça de um jumento. Ora, você sabe que num animal, seja lá um boi, um cordeiro ou qualquer outro,
você pega aquelas partes ali do lombo, você pega aquelas partes carnudas. Agora você imagina você pagar caríssimo numa cabeça de um animal. Imagina as pessoas chegarem a comer esterco de pomba pagando e pagando caro. Imagina como as pessoas estavam disputando comida. Imagina, diz o versículo de número 26, o tempo está passando, a coisa está se apertando. Versículo 26, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe chamou, ou melhor, lhe clamou: ajuda-me, ó rei, meu senhor. Respondeu o rei: se o Senhor não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: o que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse. Então ela queria que o seu rei julgasse uma causa, vamos dizer assim, né? O rei perguntou: o que você tem, mulher? Irmãos, isso aconteceu. Olha o absurdo. Eu não estou dizendo que todas as pessoas já estavam passando por isso, mas alguns, talvez os mais carentes, os mais pobres, desesperados, chegaram a esse ponto. E a mulher está contando aqui, olha: esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Olha que coisa que aconteceu, e aconteceu mesmo, de duas mulheres combinarem. 29, ela contando para o seu rei: então cozinhamos o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. É como se a mulher dissesse: ela não está sendo justa, ela não cumpriu o trato de comermos o filho dela também. Gente, uma coisa assim absurda, ainda que não sejam todos, né? Porque em todo lugar tem as pessoas que têm mais condição e as pessoas que têm menos condição, mas alguns já estavam chegando nesse ponto, né? De sacrificar filhos para alimentar-se. E quando a mulher falou isso, diz o versículo 30, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Disse o rei: assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Olha que curioso. Então o rei Jorão, na sua dureza de coração, ele culpa o Eliseu. E eu queria lembrar você do episódio, né? Eliseu orou a Deus para que ferisse de cegueira o exército inimigo, traz eles no meio do exército de Samaria e, ao invés de matá-los, dá pão e água, os envia de volta, e eles, tão envergonhados, voltaram, que outras tropas não vieram nos próximos dias. Tamanho foi o reconhecimento da derrota por parte do inimigo. Mas o que Deus queria não é essa parte simplesmente do inimigo reconhecer a derrota vexatória. A questão não era mexer com o inimigo. A questão era Deus mostrar o poder dele para o seu povo, a fim de que o seu povo o reconhecesse como santo, a fim de a nação voltar para o Senhor. Mas isso não tinha acontecido. E Jorão, ao invés de olhar para o seu interior, ele está culpando o profeta, ele está culpando o Eliseu. Olha que coisa. Versículo de número 32. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também as autoridades de Israel estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem à frente de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este às autoridades: vedes, como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça. Então Deus revelava
para Eliseu. Deus tinha esse mistério, né, com Eliseu. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta, empurrai-o para fora com ela. Não venha após ele o som dos pés de seu senhor. Estando ele ainda falar, né, com eles, o mensageiro chegou. Disse o rei: este mal vem do Senhor. Por que esperaria eu mais pelo Senhor? Pessoal, eu queria que você meditasse nessa frase. Essa frase que está sendo dita por um mensageiro que vem da parte do rei de Israel, o representante do povo ali de Israel. Esse mal vem do Senhor. Por que eu ainda vou esperar pelo Senhor? Ora, na verdade, Deus, Ele quer que as pessoas se voltem para Ele. Ele pode até permitir muitas coisas. O tempo todo fica claro isso nessa palavra. Capítulo 7, desde o início, onde nós começamos inclusive a pregação. Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Irmão, você imagina você ouvir uma palavra dessa numa situação onde as pessoas não estão matando o cachorro para comer, como está acontecendo em algumas nações vizinhas a nós. Você imagina uma época que não estava mais se vendo gato algum, porque os moradores já estavam matando qualquer gato, qualquer animal de estimação para comer. Mas você imagina você ouvir uma palavra dessa numa época que já estava acontecendo até o canibalismo, e entre pais e filhos. O Eliseu me chega e diz assim, ó, disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria. Ó, ouve a palavra. Vocês estão vendo isso tudo acontecendo. Olha o que Deus falou através da boca do profeta Eliseu. Mas amanhã vai ter aqui na porta dessa cidade fartura, comida barata, sobrando. Irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Tem muitas previsões de pessoas que realmente conhecem os mais diversos assuntos. Eu posso falar para você de saúde, eu posso falar para você de economia, enfim, as pessoas estão prevendo. Olha, o PIB do país vai ser negativo, número X. Olha, o gráfico vai estar lá não sei aonde. Irmãos, e nós temos ouvido tudo isso. Ouvido. Vai acontecer? Não sei. Não vai acontecer? Não sei. Eu sei de uma coisa. Está tudo na mão de Deus. Deus pode permitir a coisa estreitar muito mais ainda, trazendo agora para os nossos dias? Pode. Deus pode criar um fato novo e mudar completamente a história? Pode. Então nós cristãos não podemos correr o risco de sermos envergonhados. Nós temos que saber disso. Nós temos que orar e acreditar. O que Deus vai fazer? Não sei. Até porque com certeza Deus está atento, querendo causar um quebrantamento nessa nação. Pode ter certeza, né? Deus não quer, eu vou te dar um exemplo. Deus não quer que isso tudo passe. E às vezes as pessoas estavam orando tão pouco, se reunindo como igreja tão pouco. Aí quando tudo isso passar, ainda é capaz de alguém falar agora, olha, agora é que vai ficar difícil de eu me reunir como igreja mesmo. Porque eu fiquei tanto tempo sem trabalhar, quase 2 meses, que agora eu vou ter que trabalhar dobrado, agora é que eu não tenho tempo mesmo. Puxa, seria muito triste se a pessoa não entender que tudo isso também é para que a gente reconheça que Deus deve ser colocado em primeiro lugar.
Então algo tem que mudar no interior. Deus queria mudar o coração do rei de Israel, da nação de Israel. Gente, que Deus toque no coração de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Porque era uma palavra realmente, como é que pode? Como é que pode alguém falar isso? Ouve essa palavra. Gente brigando. Eu fico imaginando que você tinha junto ali da tua esposa, junto dos teus filhos, numa época que o povo estava comendo filho assado. Se fosse hoje em dia, se fosse uma época que você tem 2 quilos de arroz, você tinha que ficar atento para o pessoal não roubar os teus 2 quilos de arroz. Devia a gente estar arrombando porta dos outros, porque a fome é terrível. E alguém chega e dá uma palavra de mudança dessa. Amanhã vai ter fartura. Ou seja, Deus vai operar. Deus vai criar um fato novo. Deus vai agir. Meu Deus, Deus pode todas as coisas. Aí você pergunta, mas por que Deus permitiu a coisa estreitar tanto? Aí eu queria levar você a pensar. Eu preciso que você ouça a voz de Deus. Se quando Eliseu orou, Senhor, fere esse povo de cegueira, e ele sozinho conduzisse o exército inimigo, entrasse em Samaria e conduzisse aquele exército inimigo no meio do exército de Israel, e disse assim, à vista de todos, Senhor, agora abre os olhos deles. E quando eles abriram, estavam indefesos. O inimigo ali não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí, vamos matá-los? Não, mata não. São os nossos cativos de guerra. Irmãos, será que se aquela nação caísse de joelho e dissesse, Senhor, Tu és o eterno, Tu és o santo, Deus, Tu é que dá livramento para nós, Senhor, Tu que dá a chuva na nossa terra, Senhor, nós Te reconhecemos como o único Deus. Será que se tivesse acontecido isso ali atrás, será que Deus teria permitido esse cerco? Será que Deus teria permitido toda aquela desgraça que Samaria experimentou? Pensa nisso. Mas não aconteceu nada com a nação de Israel, mesmo com tamanhos feitos do Senhor. Então foi dada essa palavra. Quando o rei chegou lá, o mensageiro chegou, logo em seguida o rei, ouve a palavra. Vai haver comida amanhã aqui na porta, baratinho, e com fartura. O rei veio acompanhado do seu capitão, e diz o versículo 2. O capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu, tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Então, irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que maio vai ser melhor do que abril, que junho vai ser melhor do que maio. Eu não sei o que Deus vai permitir. Tudo tem um propósito. Mas eu queria que você não corresse de maneira alguma o risco de você ser envergonhado. Você sabe que tudo isso está na mão de Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele cria um fato novo. Não é um fato novo como, pastor? Não sei. Não sei. O Senhor pode fazer com que esse vírus, não tem cura. Alguém fala, isso aqui, coisa mais simples do mundo, isso aqui resolve e cesse tudo isso. O Senhor pode tudo. Tudo. O Senhor pode tudo. Nós não podemos fazer o que esse capitão fez, de viver por vista. É que esse profeta diz essa coisa, hein? O povo nessa desgraceira toda, e ele vem dizer que amanhã vai ter comida aqui. É impossível isso. Está falando bobagem. Nós não podemos correr esse risco. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. O Senhor, quando quiser,
pode criar um fato novo, o Senhor pode operar. O que Ele vai permitir? Não sei, irmãos, mas tudo está no controle do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo de número 3. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Olha que coisa curiosa. E de certa maneira parecida com a situação de hoje. Entenda, né? Eu tive esses dias ouvindo alguns, até pastores falarem dessa palavra, enquanto ele falava de uma maneira, Deus também foi mostrando outras coisas. Então, primeira coisa que você deve entender, os leprosos, que são 4 aqui, eles ficavam isolados, até por serem leprosos. Eles ficavam separados do restante da população. E eles estão ali à porta da cidade. E mais adiante o cerco da cidade, mais distante, toda a cidade toda cercada. E já há muito tempo, a comida já tinha praticamente acabado, né? Já tinha acabado, vai acabando água, vai acabando remédio, que ainda que esteja lá as ervas, né? Para remédio das doenças lá que o povo vai adoecendo, a comida, o povo estava desfalecendo, o povo estava morrendo. Havia 4 leprosos, e eles disseram: vamos ficar aqui para morrer, sentado? E eles começaram a pensar isso. Olha o versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. Olha que coisa interessante. Se nós, ainda que numa situação normal, não poderíamos entrar na cidade, mas numa época dessa de fome, se a gente resolver entrar na cidade, nós morreremos, porque a cidade não tem mais abastecimento. Poxa, então ficar é ruim. E se a gente sair? Quer dizer, ir de encontro ao acampamento do inimigo. Parecia até que você estaria antecipando a sua morte, né? Vamos de encontro ao acampamento inimigo. Portanto, vamos-nos ao acampamento sírio e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Olha que situação. Como é que o pessoal fala? Escolha de Sofia, não é assim que o pessoal fala? Se não me engano é isso, né? Quer dizer, parece que você tinha que escolher entre o ruim e o pior. Se eu entrar na cidade, é ruim. Vou morrer na cidade. E se eu resolver ir de encontro ao acampamento sírio, se eles me matarem lá, mataram. Hoje, nós estamos numa situação parecida. Gente, para falar a verdade, eu ouvi uma frase de um especialista que me chamou a atenção, sabe? Porque a gente realmente está bastante extremado, né? Essa coisa está, apesar de nós ainda não estarmos numa gravidade muito grande, né? Uns estão gritando: fica em casa é fácil, nós precisamos trabalhar. Não, nós não podemos trabalhar agora, nós precisamos ficar em casa. Parece essa situação dos leprosos. Fico na cidade, não, ficar, vou morrer. Vai sair, se sair, se deixar viver, vivemos. Se matar, matou. Fazer o quê? Eu ia morrer mesmo? Gente, mas eu quero lembrar que tudo está na mão de Deus. Gente, eu queria lembrar que a tua vida, a tua casa, está na mão de Deus. Glória a Deus. Não é assim. Deus perdeu o controle e você está aí. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Se eu vou pegar coronavírus, se eu não vou pegar, mas que eu estou aqui procurando como cidadão, como pessoa, me cuidar. Irmãos, a sua vida está na mão de Deus. A sua casa está na mão de Deus. Todos os assuntos da tua vida estão nas mãos de Deus. É hora de olharmos para Deus. É hora de nos quebrantarmos perante o Senhor. O Senhor pode fazer milagres.
O Senhor pode operar, o Senhor pode criar um fato novo. Agindo Deus, quem impedirá? Então eles estavam nesse impasse. Para que nós vamos ficar aqui? Aqui. Se eu ficar aqui, a economia... Não é assim que estão pensando? Se a gente ficar em casa, a economia vai quebrar tudo, daqui a pouco não tem mais nada, gente. Não, mas se a gente sair, abrir o comércio, se a gente for trabalhar, se o trânsito voltar, irmão, todo mundo vai pegar e cadê respirador? E vai morrer muita gente. Fico, fico. Não, tem que ficar, não, tem que ir, não, tem que ir, não, tem que ficar. E nós estamos ouvindo tudo isso. E a gente consegue compreender bem, pelo menos a motivação de quem fala fica, de quem fala vai, nós compreendemos. E quando eles falaram isso, eles decidiram então, imagina, ir de encontro ao acampamento inimigo. 10 leprosos. Se eu ficar aqui eu vou morrer mesmo. Eles resolveram ir caminhando na direção do inimigo que cercava Israel. Quando eles começaram a caminhar, diz o versículo 5, levantaram-se ao anoitecer para irem ao acampamento dos sírios. Chegando eles à entrada do acampamento, não havia ali ninguém, pois o Senhor, letra maiúscula, fizera ouvir no acampamento dos sírios um barulho de carros e de cavalos, como o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, vede, eu vou ler até em tom dramático aqui, porque eu fiquei imaginando eles falando isso, vede, o rei de Israel alugou os reis dos hebreus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Irmãos, teve gente que nem um cavalo pegou. Foi um estrondo tão grande que o Senhor fez de exército, sem propriamente ter exército humano vindo, pisando no chão como os cavalos. Estava vindo 4 leprosos andando. Mas o Senhor, que tem a tua vida na tua mão, a minha vida, a tua casa, a minha casa. Irmãos, Deus criou um fato novo. E os sírios, eles saíram desesperados. Quem deu para pegar cavalo, pegou cavalo. Quem saiu correndo a pé, olha que barulho é esse? O exército está vindo aí. Sabe, era o som de uma multidão vindo contra eles, mas era o Senhor, era o milagre do Senhor. Era a mão do Senhor, era a unção do Senhor, era o poder do Senhor. Eles saíram numa disparada, roupa, não dá tempo de pegar não, meu filho. Alimento, bebida, comida, fica tudo aí no acampamento, eu preciso salvar minha vida, está vindo um grande exército, o barulho é muito grande, eu preciso correr. E os sírios correndo, fugindo, um atropelando o outro, sai da minha frente, eu preciso salvar minha vida. Aquele desespero todo, correndo, fica tenda, fica cavalo, fica alimento, fica ouro, fica prata, fica roupa, deixa tudo e correram, saindo numa disparada tremenda. Meu Deus do céu, Jesus. Versículo de número 7. Por isso, levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando as suas barracas, seus cavalos, seus jumentos, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos, ali, os leprosos chegaram, pensando assim, pronto, agora se eles quiserem me deixar viver, vão deixar. Se matar, paciência, se eu ficasse ia morrer mesmo, então eu vim aqui para arriscar tudo. Eu não vou ficar não, vou sair e me arriscar a morrer. Versículo 8. Chegando estes leprosos à entrada do acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e esconderam tudo. Já pensou, gente? Aliás, eu acho que eu falei aqui que um especialista disse uma frase e eu não falei a frase. Para não ir adiante sem falar a frase, teve um estudioso que disse assim: nós estamos vivendo um tempo que os estudiosos estão com muitas dúvidas,
né? É tudo muito novo. Então os conhecedores, ele falou assim, estão com muitas dúvidas. E os imbecis, ele usou essa palavra, estão com muitas certezas. Os conhecedores, a opinião deles, estão com dúvidas. Cara, como é que vai ser? É um fato muito novo, muito desconhecido. E ele disse ali, os imbecis já têm toda a certeza. Que dias são esses, irmãos? Nunca vimos algo assim na nossa geração, pelo menos aqui. Continuando, voltaram, entraram em outra barraca e dali também pegaram alguma coisa e esconderam tudo. Você imagina, irmão? Eles chegaram lá, os leprosos, os 4, não tinha ninguém. Mas tinha tanta fartura, era tanto ouro, tanta prata, tanta roupa bonita e comida. Comida, um abastecimento para um exército inteiro. Passar dias, né? Porque eles vinham de longe, cercavam uma cidade. Então imagina como eles traziam reservas para comer e para beber, né? Reservas que para durar meses. Então imagina comida para todo lado e não tinha uma alma viva, não tinha um inimigo Ciro. E os leprosos estavam tudo bobo com aquilo. Era muita coisa bonita, eles botavam uma roupa assim, mostravam para o outro, aí bebia, né? Ali uma bebida e comia, e aquela coisa toda difícil de acreditar, e aquela coisa toda curtindo aquele momento. Versículo 9, estamos no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos certo, este dia é dia de boas notícias. E a gente está aqui para pregar as boas novas, tá, irmãos? Né? Que é o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. Este dia é dia de boas notícias. Tua vida está na mão de Deus. A minha está na mão de Deus. Se Deus quiser levar, vai levar. Se Deus não quiser levar, não vai levar. Está tudo na mão de Deus, irmãos. Está tudo no domínio, no controle do Senhor. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Então vamos e o anunciemos no palácio do rei. Vamos lá. Então eles pensaram, puxa, não é justo. A gente já aqui comendo do melhor, bebendo do melhor e o povo lá perecendo fome. Nós estamos sendo injustos, nós estamos sendo egoístas, né? Nós estamos pensando só em nós. Nós precisamos anunciar isso lá na cidade. E assim foi. Assim vieram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, fomos ao acampamento dos sírios. Lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos, os jumentos atados e as barracas abandonadas. Os porteiros gritaram a notícia e a anunciaram dentro do palácio do rei. Gente, qual é a palavra que eles tinham ouvido no dia anterior? Ouve a palavra do Senhor. Amanhã, a estas horas, haverá comida aqui com fartura, preço baixíssimo, aqui na porta de Samaria. Agora alguém está dizendo, fomos lá no acampamento Ciro, as barracas estão lá, os animais estão lá, mas Ciro não tinha um, inimigo não tinha um. Mas é interessante como a palavra não está vindo à tona. A palavra que eles ouviram ontem não vem à tona, eles não pensam. Quantas vezes isso já aconteceu na Bíblia? Até na ressurreição de Jesus. Jesus pregava, fazia sinais, contava parábolas, e entre uma e outra, o que ele dizia? Olha, o Filho do Homem será entregue na mão dos principais dos judeus, eles o açoitarão, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pregação, parábola, milagres, daqui a pouco, olha, serei entregue na mão dos fariseus, dos escribas, morrerei, mas ao terceiro dia ressurgirei.
falar, até que chegou o dia. Jesus é apanhado, açoitado, morto, e no terceiro dia ressuscita, e as mulheres agora falam para os discípulos que ouviram a palavra. Fomos lá no sepulcro e ele não estava lá. E um anjo com vestes brancas disse para nós: por que procuram aqui dentre os mortos aquele que está vivo? E elas anunciavam, alegres. Depois o próprio Senhor Jesus apareceu e o povo então falava alegres para outros: ele ressuscitou. Não. Continuava triste. Ele ressuscitou. E mesmo assim a palavra de dias anteriores, ela não vinha à tona. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a palavra que Deus está me dando? Nação brasileira, nossa terra é muito evangelizada. Irmãos, uma coisa é uma nação estar debaixo de uma ignorância. Tem nações que a oportunidade de evangelização está muito pouca. A pessoa já nasce debaixo de um jugo, ouve falar de Pelé, ouve falar de Coca-Cola, ouve falar de Ronaldinho, ouve falar de muita coisa, mas o nome Jesus pouco se ouve. Pouco se ouve. A nossa nação, gente, é na rádio, é igreja em tudo quanto é rua, é televisão, é internet, Jesus, 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 Jesus. Mas o que nós temos feito com a palavra? Deus quer fazer algo na nossa nação e quer começar por nós. Que haja uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus. Então aqui está acontecendo algo extraordinário. Os leprosos deram um recado, passaram o recado para dentro do palácio, mas o rei está ali. Não, eu sei muito bem o que os sírios estão fazendo. Eu sei muito bem essa estratégia deles. Eles estão tudo escondido. Eles querem que a gente saia da cidade para que assim com toda tranquilidade eles possam entrar. E a palavra nem é cogitada. A palavra que foi dada ontem não está sendo lembrada. Isso é um problema. Continuando, versículo 12. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos direi o que os sírios nos fizeram. Sabem muito bem que estamos passando fome, de modo que saíram do acampamento a esconder-se pelo campo, pensando: quando saírem da cidade, então os pegaremos vivos e entraremos nela. Um dos seus servos respondeu: tomem-se 5 dos cavalos do restante que ficou aqui dentro. A sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui. De resto, sim, serão como todos os israelitas que já sofreram. Então, rei, pega 5 cavalos, ele pegou lá uns carros, né, inclusive, e manda conferir esse negócio. A sorte deles será a nossa. Se eles morrerem lá, nós também não morreríamos aqui? E assim foi feito. Versículo 14. Assim tomaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o acampamento dos sírios, mas era muita comida, era muita bebida, era muito ouro, muita prata, muitos animais. Mas quem fez isso? Deus. Gente, Deus fez isso. Volto a dizer para você, eu não sei o que Deus vai permitir. Eu não sei. Pastor, pode ser que maio seja muito mais difícil do que abril? Pode ser. Pode ser.
Talvez Deus permita. Pode ser que junho seja pior do que maio, pode ser. Mas uma coisa eu sei, Deus também, se quiser, pode fazer alguém dizer assim: gente, vocês não vão acreditar, a semente da jabuticaba cura o coronavírus. Estou falando isso aqui porque tem um pé de jabuticaba aqui no meu quintal. Inclusive eu não consigo comer uma jabuticaba porque os passarinhos bicam todas antes de mim. Mas você está entendendo? Irmãos, era algo ali que chegava a ser a solução. Meu Deus, chegava a ser assim algo tão simples. Versículo de número 12. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos direi o que os sírios nos fizeram saber. Muito bem que sabem muito bem que estamos passando fome, de modo que saíram do acampamento a esconder-se pelo campo, pensando: quando saírem da cidade, então os pegaremos vivos e entraremos nela. Então, gente, eu volto a dizer, ele está achando que é uma estratégia dos sírios, mas a palavra que ele ouviu ontem, ela não lhe vem ao coração de jeito algum. Quer dizer, Deus estava ali tendo misericórdia, Deus havia feito um mover, Deus havia colocado um inimigo para correr, mas a palavra que foi dita por Eliseu no dia anterior, ela não lhes vem ao coração, né? Sequer alguém pensa assim: puxa, será que é aquilo que Eliseu falou? O acampamento sírio está vazio. Os leprosos disseram que tudo está lá, os animais estão lá, as roupas estão lá, ouro e prata está lá, alimento e bebida está lá. Será que é aquilo que Eliseu profetizou, que Eliseu falou, a palavra do Senhor? Irmãos, eu volto a dizer, até na ressurreição aconteceu isso. Às vezes, nós estamos indo no caminho de Emaús. Lembra? Quando os dois discípulos vinham conversando, né? E Jesus ali se encontrou com eles. O que vocês estão conversando? Ah, não é possível que só você não sabe. Jesus que morreu, nós pensávamos que era Ele. Puxa vida. E Jesus ali já havia ressuscitado, eles não haviam reconhecido Jesus. E Jesus começou a falar: mas não é isso que estava escrito nos profetas? Não é isso que dizia a palavra? Palavra que Ele mesmo, Jesus, falou tantas vezes, que Ele deveria morrer e Ele iria no terceiro dia ressuscitar. Mas não é isso que diziam os profetas? Honestos de coração, tardios de coração para crerem. Então, irmãos, nossa vida está na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo, eu não queria também me deter, me limitar a falar somente dessa questão atualmente que estamos passando. Vigiai, orai, mas saiba que a sua vida, ela está nas mãos do Deus, do Eterno, do Todo-Poderoso. Aleluia! A tua vida, a tua casa, a minha casa, está tudo na mão de Deus, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Irmãos, que você ouça essa palavra lá no profundo do teu coração, o Senhor falando a você: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. E quando isso acontece, irmãos, a provisão vem, a nossa santificação ela vem, o nosso entendimento e conhecimento ele vem. Em tudo o Senhor começa realmente a trabalhar em nós. E assim foi. O rei mandou lá os seus homens para o acampamento sírio para conferir isso. E diz o versículo de número 14: assim tomaram 2 carros com cavalos e o rei os enviou para o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, apressando-se, lançaram fora,
voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o acampamento dos sírios. E era muita fartura, gente. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Quer dizer, a palavra do Senhor se cumpriu, porque Deus havia tido misericórdia, criou um fato novo e fez com que aquele inimigo fugisse daquele cerco contra Samaria. Vamos finalizando a mensagem já. Versículo 19. Ora, o rei havia colocado na porta o capitão em cujo braço se apoiava. E o povo o atropelou na porta e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Então, irmãos, está tudo na mão de Deus. Está tudo na mão de Deus. Eu e você, ao mesmo tempo que a gente fica ouvindo, você lê o jornal, você lê na internet, você vê na televisão, né, o que vão falando, olha gente, é assim, vai ser desse jeito, vai ser daquele outro jeito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas você tem que ouvir, e você não pode correr o risco de ser envergonhado. Você tem que ouvir e ao mesmo tempo está na mão de Deus. Está tudo na mão de Deus. O que Deus permitir vai acontecer, o que Deus não permitir não vai acontecer. Uma coisa é certa, o Senhor, Ele queria que Israel voltasse para Deus e Ele quer que a nossa nação volte para Deus, a começar por cada um de nós que estamos ligados através desse vídeo. Glória a Deus. Versículo de número 18. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, a estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, na porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Quer dizer, era muita mudança. Era uma mudança muito grande de fome para fartura. Não é possível isso, gente. Para com isso, ainda que houvesse janelas nos céus, poderia isso acontecer? E ele dissera: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe aconteceu, pois o povo o atropelou o incrédulo, na porta, e ele morreu. Irmãos, não seja atropelado. Não seja atropelado pelo pessimismo. Não seja atropelado. Não estou falando só do momento. Estou falando só de pandemia, não. Estou falando de tudo na tua vida e na minha vida, na nossa vida. Irmãos, não seja atropelado por causa da incredulidade. Né? Quantas histórias na Bíblia, como o povo que chegou a sair do Egito, mas não entrou na terra prometida. E por que não entraram? Por causa da incredulidade. Não podemos ser atropelados por causa da incredulidade. Bom, agora a gente tem que meditar aqui o que Deus falou conosco. Para fechar. Aí você pensa: meu Deus do céu, o rei culpando o profeta Eliseu. Eu vou matar o Eliseu, a cabeça dele não vai ficar em cima do pescoço dele. E agora, irmãos, você que tinha na sua cidade pessoas que tinham mais posses, comprando uma cabeça de um animal para roer um pouco de carne, pagando caríssimo, e onde os mais pobres já chegavam ao canibalismo com os filhos, você vê Deus mudando aquela história e colocando a provisão na porta. Baratinho.
O que era para acontecer, irmãos? Era para aquela cidade cair prostrada. Era para aquele rei que já vem daquela descendência de Acabe, Jezabel. Irmãos, esse Jorão, ele foi morto por Jeú, com uma flecha atravessada no seu coração, porque esse homem era duro, esse homem não se rendeu, essa nação não se rendia. Essa nação teve, entre outros, um homem como o profeta Eliseu, uma pessoa onde você ia ali e encontrava algo do Senhor, seja a viúva lá do azeite, seja lá, né, a sunamita, que no caso não foi ela que foi, a princípio Eliseu veio até ela, né? Irmãos, essa nação aqui, você está entendendo essa palavra? Quantas coisas Deus está dando como oportunidade, quantas coisas Deus tem feito. Deus estava fazendo tanta coisa através do Eliseu, as notícias corriam, mas a nação não se rendia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! E Deus está querendo ser realmente o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa vida. Poxa, então, a introdução da mensagem foi: Deus revelava para Eliseu: olha, rei, tem uma emboscada para você aqui, não vai lá não, confere, verdade. Ó rei, agora tem outra ali, confere, é verdade. Ele não morreu aqui, não morreu ali, não morreu lá, a nação não foi ali, não caiu em cativeiro, porque Deus tem misericórdia de Deus. E a nação não caía prostrada perante o Senhor. A nação não se arrependia, o rei não se quebrantava. Meu Deus! Aí o Eliseu ali, né, dá essa palavra. E a palavra se cumpre. Meu Deus, gente! Deus dando mais aquela oportunidade clara. Eu pergunto, como é que pode aquelas pessoas saírem daquela miséria para a fartura que Deus deu? Deus fez os sírios ouvirem um barulho de um grande exército, como se houvesse um grande exército vindo contra eles. Eles fugiram. Deus deu aqueles alimentos para eles. Deus deu aquela riqueza para eles. Deus deu tudo para eles. Como que eles conseguiram, depois daquele problema, voltar para as suas vidas medíocres, vazias de Deus na sua alma e no seu espírito? O Senhor está falando. O Senhor realmente está dizendo: a tua vida está na minha mão. Irmãos, mas a Bíblia diz: filho meu, dá-me, eu te peço, o teu coração. Você que está ouvindo essa mensagem ao vivo, ou você está ouvindo depois, não importa. Você que está sendo alcançado por essa mensagem, o Senhor tem todo o poder de cuidar de você. O Senhor pode mudar a tua história. O Senhor pode mudar a história da tua casa. O Senhor pode mudar a história da nossa nação. O Senhor pode mudar a história da nossa nação. Mas se a nossa nação virar as costas para o Senhor, o que será de nós? Então o Senhor está chamando, o Senhor está dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, seja Senhor do nosso Brasil. Jesus Cristo, Tu és o Senhor do nosso Brasil. Povo brasileiro, se renda ao Senhor. Povo do Rio de Janeiro, de qualquer estado, meu Deus, que as nações, aonde ouvirem essa palavra, se rendam ao Senhor, né? Porque senão cada um está ali voltado para as coisas que acreditam, cada um servindo a criatura e o Senhor sendo colocado em segundo plano, as leis de Deus sendo colocadas em segundo plano, os homens fazendo as suas próprias leis.
totalmente contrárias a Deus, fazendo com que a iniquidade se torne lei. Isso não vai ser bom. Deus está falando com a gente através dessa palavra. Ele pode, Ele está atento a tudo, né? Ele pode mudar a história, mas Ele quer ver um quebrantamento da parte das pessoas. Ele pode, em qualquer assunto, tá, gente? Em qualquer assunto. O Senhor, Ele toma a tua vida nas mãos dEle quando você entrega. E Ele diz, olha, agora os seus problemas são meus, porque a tua vida é minha. Glória a Deus. Pode até ser que Deus não vai agir da maneira que você esperava, no tempo que você esperava, pode ser muito antes, pode ser muito depois, mas o Senhor, Ele quer agir. O Senhor, Ele quer o arrependimento. O Senhor, Ele quer a fé. Não podemos correr o risco de sermos atropelados por causa da dúvida, por causa da incredulidade. Deixa eu orar por cada um em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai querido, dirige essa oração, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui perante essa câmera, falando, Senhor, sem ter a ideia para que lado vai essa palavra. Quem a ouvirá? O que estarão passando? Em que lugar estarão? E em que situação? O que estão passando? Pai, em nome do Senhor Jesus, isso é tão sério, Pai. Meu Deus, se verdadeiramente nós consideramos o Senhor acima de tudo, o Senhor como Criador das nossas vidas, como Criador dos céus e da terra, Pai, nós temos que demonstrar isso. Meu Deus, na administração do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós temos que administrar o nosso tempo honrando a Deus. Nós temos que administrar os nossos recursos honrando a Deus. Nós temos que administrar os nossos talentos, as nossas habilidades e os nossos dons, honrando e glorificando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, entra no coração dessa pessoa. Pai, porque se o Senhor encontrar realmente morada nesse coração, o Senhor entra também na saúde. O Senhor entra na vida financeira. Deus, o Senhor no tempo certo, vai operar no relacionamento dessa pessoa. Deus, o Senhor pode enxugar as lágrimas dessa pessoa que por enquanto estava caminhando sem discernimento, sozinha. Mas agora, ouvindo essa palavra, essa pessoa convida o Senhor para lutar junto dela. Essa pessoa, meu Deus, que tem aí um problema, uma ameaça, que sofre, uma enfermidade, um problema de vícios em casa, um desemprego, dívidas. Senhor, em o nome do teu Filho Jesus, vai chamando para ti, Deus. Pai, se tem alguém agora que quer receber a Jesus como único Senhor, ô meu irmão, minha irmã, você que ouve essa palavra e você quer se voltar para Jesus Cristo, entregue-se agora. Diga mesmo aí no seu carro, diga aí na sua casa, diga aí aonde você estiver: Jesus Cristo, Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Deus, que transformou uma situação de total miséria, Deus em fartura, Deus que pegou aquelas pessoas com o emocional totalmente abalado e fez com que elas rissem, Deus. Senhor, fez com que elas se alegrassem, Deus. Muda a história.
que essa pessoa que está hoje tão preocupada, amanhã, meu Deus, isso só será uma lembrança. Faz essa pessoa até rir desses dias, porque a vitória há de chegar, Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Deus, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai nos dando palavra, Senhor, a cada pessoa, Senhor, cada líder, cada pastor. Deus vai dando a palavra para a nação, palavra de arrependimento, palavra, Deus, de caminhar na palavra. Senhor, mais do que carregar um título de evangélico, mais do que frequentar um lugar tão somente, Deus vai colocando no coração agora de todos, Senhor, que estamos juntos aqui, Deus, que se a gente verdadeiramente ouvir atentamente a Tua voz, cumprir os Teus mandamentos, bendito nós seremos, e a nossa nação será bendita, meu Deus, e será luz para outras nações. Ó Deus, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Se você está conosco e ainda não é da igreja, eu queria que você pudesse entrar em contato conosco, tá bom? Não sei exatamente se você está ouvindo de dia, de tarde, de noite, que dia você vai estar ouvindo essa mensagem, mas nós temos um WhatsApp da igreja já para receber a sua mensagem, a fim de nós estarmos orando por você. Você que entregou a tua vida para Jesus, ou você voltou para os caminhos do Senhor, nós temos um telefone para que você possa entrar em contato conosco, tá certo? É 21 982910364. Queria te convidar também a seguir a nossa página, né? Não só no Facebook, como também no Instagram, né? Nós somos aqui da Comunidade Evangélica Remanescente. E também as mensagens, elas estão no YouTube também, tá bom? Se você procurar lá, Comunidade Evangélica Remanescente. Então ali você tem as mensagens e ali você pode encaminhar, né, para as pessoas, abençoar vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí fazendo as lives, eu creio que tem sido uma bênção, né? Tem pessoas que conseguem ver, inclusive da igreja, ao vivo com a gente, tem pessoas que ouvem num horário alternativo depois, e o importante é que nós estamos sendo alimentados, tá bom, gente? Nós estivemos recebendo algumas mensagens de pessoas, inclusive da igreja, pedindo orações por alguns doentes. Se você quiser comunicar algum motivo aí pelo qual você quer que nós venhamos a orar, escreve aí no recado, no comentário, para a gente verdadeiramente estar fazendo isso agora em nome de Jesus. Amém? Nós queremos estar orando por você. Amém, gente? Não sabemos exatamente, né, quando nós poderemos nos reunir como igreja ali no espaço que o Papai do Céu nos deu, mas também creio que isso não é o mais importante, né? Eu creio que tem sido bênção, a gente sempre tem esse zelo, né, de que nós estejamos em oração. Irmãos, estejam mesmo, né, que essa palavra que você ouviu hoje, que possa trazer edificação para o teu coração, que a gente possa estar diariamente separando momentos para orar ao Senhor, que você possa estar em constante leitura da palavra de Deus, né? Que nós possamos ter um cuidado uns para com os outros, que nós possamos ser fiéis a Deus em todos os sentidos e continuarmos na nossa caminhada. Quando tudo isso passar, né, nós vamos lembrar disso como alguém que passou e Deus verdadeiramente Ele foi conosco em nome de Jesus. A Eliana vai estar orando um pouquinho, vai estar falando com vocês. Vamos orar, né, irmã? A irmã Fátima pediu para estar orando pelo sobrinho dela. Vamos orar pelo sobrinho dela. Vamos orar pela filha da irmã Celina também. Vamos orar, vamos estar orando também pelo... A Gisele, acho que já está melhor também, a Gisele. Que esteja bem, Deus te abençoe, Gisele, Dona Helena, Súria. Família da cunhada da Regiane, da Rosângela, da Regiane. Vamos estar orando por essas pessoas que por um pouco tempo atrás estiveram aí enfermas, né? Querido Deus, amado Pai Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe,
E, meu Deus, eu quero fazer uma corrente de oração junto com cada pessoa que está aqui na live com a gente neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor é um Deus que cura, sara todas as feridas. Pai, nós estamos sim, Pai, na fé de Abraão, na fé de Moisés, quando o Senhor falou, passa o sangue do Cordeiro nas portas, para que o Senhor venha cuidar do teu povo. E eu creio, meu Deus, que o Senhor passou sobre cada lar e entrou com a tua cura. Cada família que nós falamos o nome aqui, Pai, nesta noite, Amém, que Pai. o Senhor venha visitar, Senhor. Cada enfermo, que o Senhor venha dar a tua cura, pela tua misericórdia, Deus. E que todo esse corona que venha cair por terra, Amém, Pai. Pai, em nome de Jesus, porque nós estamos vivendo a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor toque agora em cada uma dessas pessoas, em especial que estão enfermas, que o Senhor venha dando a cura, que o Senhor venha dando libertação, Amém. que o Senhor venha desfazendo todo o laço Glória do a inimigo, Pai, em nome de Jesus. Pai, pessoas também que a gente não conhece, Pai, que está, Senhor, com alguma enfermidade, Deus, que o Senhor venha tocar nesta noite, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha libertar, Pai, cada vida, Eu concordo, cada alma, em Pai, Jesus. nesta noite. Opera Meu mesmo. Deus, que essa potestade no mundo espiritual, que a gente tem sentido, Deus, esse peso espiritual, essas palavras ao contrário que a gente tem vivido, a gente tem ouvido, que o coronavírus vai piorar, que tal pessoas vão pegar. Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido todas essas palavras ao contrário, que o Senhor venha tocar em cada um, Senhor, da tua casa, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, pessoas que estão, Senhor, preocupadas. Deus, é normal a gente às vezes se preocupar com a nossa vida financeira. Estamos vivendo um momento na nossa vida que tem sido muito difícil, mas Deus, a tua palavra diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e que nenhuma folha cai de uma árvore sem que eu permita. Deus, em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, que a gente possa olhar para o Senhor, meu Pai, e ver que o Senhor é o autor e consumidor de todas as coisas. Senhor, eu quero também pedir nesta oração junto com o meu povo, que o Senhor visita a Raquel neste momento, que perdeu a mãe dela. Senhor, que tem sofrido aí o luto, conforta o coração da tua filha neste momento, traz alegria, traz paz. Sabemos, Pai, que a mãezinha dela foi salva, está lá na glória. Meu Deus, visita a família da Raquel, o esposo da irmã, os filhos. Conforta esta família, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que conforta. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma cada lar nas tuas mãos. Cada lar nesta noite. Pai, cada casa, Pai, que precisa que o Senhor visite. Amém. Meu Deus, a gente sente tanta paz no nosso lar, ó Pai, mas tem tantos lares em briga. Pai, esses dias meu esposo ainda estava falando quanta violência cresceu nos lares, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, cada pessoa que estiver assistindo essa live, Senhor, que estiver passando algum problema na casa, com a família, Deus, vai visitando os lares, Pai, vai trazendo a tua paz, vai trazendo o teu amor, o teu refrigério. Deus, em nome de Jesus, toma cada um nas tuas mãos nesta noite, e que todo mal, todo jugo, Amém, toda seta do inferno que caia nós por cremos, terra, Pai, Pai, agindo, da vida Deus, dessas em nome de Jesus nós pessoas. pedimos. Meu Deus, toda a opressão que essa pessoa possa estar sentindo, oprimida, depressão, meu Deus, vai jogando por terra nesta noite, toda a depressão, toda a opressão maligna, Pai, que queira, Senhor, destruir, jogar essa pessoa na cama, não ter vontade de fazer nada. Deus, Tu és um Espírito que alegra, e muitas vezes, Pai, as pessoas não entendem porque nós somos alegres com tantas situações ruins, porque o Espírito Santo habita sobre nós. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar nesta Amém, noite, Pai. que a paz do Senhor Jesus esteja em cada vida, em cada mulher, em cada homem, em cada criança, em cada jovem, em cada adolescente, em cada idoso, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, irmãos, a gente quer tanto que as pessoas
reconheçam, né, o Senhor realmente como seu Senhor, como seu Salvador. Tem um texto aqui em Mateus que é uma palavra, inclusive para as nações, né? Que nesse momento não é só uma questão de pessoa, de repente conseguir ajudar uma outra pessoa, família ajudar uma outra família, de repente cidade ajudar uma outra cidade, e até a hora de uma nação, né, ajudar a outra nação. E quando eu olho esse texto aqui, irmãos, está em Mateus 25, versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitastes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Glória a Deus. Amém? Então é um momento onde essas relações estão bem mais afloradas aí, e que Deus vai abençoando, né, irmãos, cada pessoa que Deus levantar, para seja com que for, né, a necessidade de cada um é tão diferente, que nós possamos estar atentos, né, irmãos, em nome de Jesus, para que a gente possa ser bênção um na vida do outro, e assim ninguém tenha falta de coisa alguma. Amém? Como diz aquela palavra, né? O que colheu muito não sobrou, e o que colheu pouco não faltou. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o grande e o imenso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça, o favor imerecido de Jesus e a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um, hoje e sempre. Quem concorda, erga a voz e diga: assim seja. Aleluia. Amém. Glória a Deus.